Bom, muito bem. Vamos começar mais uma resolução de exercícios, tá certo? Nessa lista a gente vai estar resolvendo algumas questões sobre atrito. Bom, primeira questão. Primeira questão diz assim: uma caixa de papel de massa de 5 kg está em repouso sobre uma superfície plana e horizontal. O diagrama mostra a variação da força de atrito sobre a caixa quando nela atua uma força de módulo F variável paralela à superfície. Dado que a ação da gravidade é G igual a 10 metros por segundo ao quadrado, na letra A, ele pede que a gente calcule os coeficientes de atrito estático e dinâmico. Então, muito bem. Primeiro eu vou anotar aqui essa informação, que a massa é de 5 kg, a gravidade é de 10 metros por segundo ao quadrado, certo? E eu vou começar determinando o atrito estático, tá? Bom, de acordo com o diagrama, certo? A força de atrito estática é máxima, certo? A força de atrito estático máxima é de 15 newtons. Ó. Olha só, o maior valor aqui, ó, 15 newtons, tá? Então, vamos lá. Força de atrito máxima, ela é de 15 newtons, certo? Bom, e quando isso acontece, eu vou ter o seguinte: a força de atrito máxima vai ser igual a o coeficiente de atrito estático vezes a força normal, ou a força de reação normal. Bom, e nesse caso eu posso determinar essa força de reação normal, tá? Como sendo o produto da massa vezes a aceleração da gravidade. Então, força de atrito máxima é igual ao coeficiente de atrito estático vezes a massa vezes a aceleração da gravidade, certo? Isso para o coeficiente de atrito estático. Para o atrito dinâmico, veja que a força de atrito dinâmica, tá? Ela é constante e ela sempre vale 10 newtons. Então, vamos lá. Bom, vou anotar essa informação aqui. Força de atrito sendo igual a 10 newtons. Bom, e essa força de atrito, a gente sabe que ela é dada por o coeficiente de atrito dinâmico vezes a força de reação normal. Ou seja, a força de atrito é igual ao coeficiente de atrito dinâmico vezes, vou determinar essa força de reação normal como sendo o produto da massa vezes a aceleração da gravidade. Muito bem. Agora vamos substituir os dados e resolver determinar os coeficientes que ele pediu. Bom, força de atrito máxima de 15 newtons. Isso aqui tem que ser igual ao coeficiente de atrito estático vezes a massa de 5 kg vezes a aceleração da gravidade, que vale 10. Então, 15 é igual a, multiplicando tudo, eu vou ter 10 vezes 5, 50, 50 vezes o coeficiente de atrito estático, certo? Ou seja, 50 vezes esse coeficiente de atrito estático é igual a 15,
50 que está multiplicando vai passar dividindo. Logo, o coeficiente de atrito estático é igual a 15 dividido por 50. Certo? Bom, aqui eu posso simplificar numerador e denominador por 5. Certo? Daí eu vou encontrar o seguinte, que o nosso coeficiente de atrito estático é igual a 15 dividido para 5, 3. 50 dividido para 5, 10. Certo? Logo, a gente tem o seguinte, que o coeficiente de atrito estático é igual a 3 dividido para 10 vai dar 0,3. Certo? Bom, isso para o atrito estático. Agora, para o atrito dinâmico, basta que eu substitua novamente. Ó. Vê só. Olha só. O atrito ele é de 10 newtons. Isso aqui é igual ao coeficiente de atrito dinâmico, que multiplica a massa, que vale 5, vezes a aceleração da gravidade, que vale 10. Então, eu vou ter 10, que é igual a, multiplicando 5 vezes 10, 50. 50 vezes o coeficiente de atrito dinâmico. Então, 50 vezes o coeficiente de atrito dinâmico é igual a 10. Certo? 50 que está multiplicando vai passar dividindo, ou seja, coeficiente de atrito dinâmico é igual a 10 dividido para 50. Certo? Novamente, a gente pode dividir numerador e denominador por 5. Certo? Ou a gente pode fazer a divisão direta, também não tem problema. Então, eu vou ter que esse coeficiente de atrito dinâmico é igual a 10 dividido para 5, 2. 50 dividido para 5, 10. Logo, o nosso coeficiente de atrito dinâmico é igual a 2 dividido para 10, vai dar 0,2. Então, aqui estão os coeficientes de atrito estático e dinâmico. Muito bem, próxima questão. No item B, ele quer saber o seguinte: qual é a aceleração adquirida pela caixa quando a força F é igual a 20 newtons? Bom, beleza, vê só. Quando a força aplicada F é 20 newtons, o nosso valor da força de atrito é 10 newtons, certo? E basta que a gente lembre o seguinte, que a força de atrito ela sempre tem sentido oposto a uma força F aplicada sobre um objeto. Tá? Então, eu tenho o seguinte, que ao terem sentidos opostos, a resultante disso, que eu vou chamar de F índice R, vai ser a diferença entre a força F e a força de atrito. Só que, pelo princípio fundamental da dinâmica, essa força resultante é obtida multiplicando a massa vezes a aceleração. Isso aqui sendo igual a F menos a força de atrito. Bom, agora é só a gente substituir, vê só. A massa 5 kg vezes a aceleração A tem que ser igual a força F, que a questão diz que é de 20 newtons, certo? Menos a força de atrito de 10 newtons. Ou seja, 5A é igual a 20 menos 10, 10. O 5 que está multiplicando vai passar dividindo, ou seja, a aceleração A é igual a 10 dividido para 5. Logo, a aceleração A é igual a 2 metros por segundo ao quadrado. Certo? Tudo bem? Próxima questão. Questão 2 diz: o esquema experimental mostrado ao lado é composto de dois blocos A e B. Suas massas são, respectivamente, iguais a 10, então a massa
de A é igual a 10 quilogramas, tá? A massa de B é igual a 11 quilogramas. São dados com arredondamentos o seno de 37 graus e o cosseno de 37 graus. O seno valendo 0,6 e o cosseno 0,8. Aí ele prossegue. Se o bloco A estiver subindo com uma velocidade constante, onde a aceleração da gravidade é de 10 metros por segundo ao quadrado, determine. Vamos lá. Letra A, ele quer saber o módulo da tração nesse fio ideal. Bom, primeiro, a gente tem aqui um plano inclinado. Então, sobre o bloco A, atua uma componente peso tangencial a esse plano, certo? Que eu vou chamar de P índice T. E a gente sabe que para determinar essa componente, a gente pode utilizar o seguinte. Essa componente peso tangencial vai ser a massa do bloco A vezes a aceleração da gravidade vezes o seno do ângulo formado, que no caso aqui é de 37 graus. Certo? Agora, sobre o bloco B, atua a força peso. Então, eu vou calcular a força peso no bloco B. E para isso eu vou multiplicar a massa do B vezes a aceleração da gravidade. Certo? Bom, vou determinar esses dois caras aqui primeiro. Então, a componente peso na direção tangencial ao plano vai ser igual a massa do ar, que é 10, vezes a aceleração da gravidade, que vale 10, vezes o seno de 37 graus, que ele deu aqui para a gente como sendo 0,6. Logo, essa componente peso na direção tangencial vai ser igual a 10, que multiplica. Fazendo uma rápida multiplicação aqui, ó, 10 vezes 0,6 vai dar 6, certo? E para determinar a componente peso na direção tangencial, vou multiplicar aqui, ó, 10 vezes 6, 60, tá? Então essa componente peso é de 60 newtons. E agora vamos para o peso do bloco B. Vai ser o produto da massa de B, que é 11, vezes a aceleração da gravidade, que vale 10 metros por segundo ao quadrado. Logo, o peso no bloco B é igual a 11 vezes 10, que vai dar 110 newtons. Certo? Muito bem. Agora vamos analisar o seguinte. Em cada um desses blocos, a gente pode aplicar o princípio fundamental da dinâmica, certo? Com a força resultante aí sendo nula, certo? Ou seja, no bloco A, temos o seguinte, ó, para o bloco A. Bloco A, certo? Eu vou ter o seguinte. Para cá, subindo, eu vou ter a força de tração, certo? Que eu vou chamar de F índice T. Na direção oposta eu tenho a componente peso na direção tangencial ao plano. E ainda eu vou ter também a força de atrito, certo? Que eu vou chamar aqui de, por exemplo, deixa eu aumentar esse vetor aqui, só para ter mais espaço, F índice AT, certo? E essa resultante dessas três forças, tá? Tem que ser nula. Então eu vou ter o seguinte,
que a força de tração menos a componente peso na direção tangencial menos a força de atrito, tudo isso tem que ser igual a zero, tá? Força resultante nula. E no bloco B, vou colocar aqui, bloco B. Eu também vou ter uma resultante nula, só que aqui eu tenho o seguinte. Eu vou ter a força de tração na direção oposta da força peso, que eu já indiquei aqui com esse vetorzinho azul, tá? E essa resultante tem que ser nula, ou seja, força peso menos a força de tração, isso tudo tem que ser igual a zero, certo? Bom, aí eu tenho aqui um sistema de equações para a gente resolver, certo? Aí nota o seguinte: da segunda equação do bloco B, deixa eu descer um pouquinho mais para ganhar espaço. Da segunda equação relativa ao bloco B, eu concluo o seguinte: que a força peso em B menos a força de tração é igual a zero, ou seja, a força peso em B é igual a força de tração. A gente determinou essa força peso como sendo de 110. Então eu vou ter 110 sendo o valor da nossa força de tração. Logo, a força de tração é de 110 newtons. Muito bem. Muito bem. Próxima questão. Bom, no item B, ele pede a intensidade da força de atrito entre o bloco A e o plano inclinado. Beleza. Para determinar essa força de atrito, eu vou usar essa equação relativa aqui ao bloco A. Repetindo ela aqui, eu vou ter que força de tração menos a componente peso na direção tangencial menos a força de atrito tem que ser igual a zero. Aí basta que a gente substitua os valores que a gente tem previamente determinados no item A e os dados da questão. Ó. Força de tração 110 menos a componente peso na direção tangencial 60 menos a força de atrito. Tudo isso igual a zero. A diferença aqui, ó, 110 menos 60 vai dar 50 menos a força de atrito, isso tem que ser igual a zero, ou seja, 50 é igual a força de atrito, logo a força de atrito existente entre o bloco A e o plano inclinado é de 50 newtons, certo? Tudo bem? Próxima questão. Bom, no item C ele diz assim, ele quer que a gente determine o coeficiente de atrito do item anterior. Muito bem, então aqui a gente já tem os valores, e para determinar esse coeficiente de atrito a gente faz o seguinte, ó, a força de atrito é igual a o nosso coeficiente vezes a força de reação normal. Lembrando que agora a gente está num plano inclinado, né? E como é que a gente vai calcular essa força de reação normal? Bom, aí vamos olhar o nosso desenho, tá? Bom, a gente tem aqui a componente peso na direção tangencial. Temos a força de atrito. Temos
força de tração, temos a força normal e temos também o peso normal. Muito bem. E em um plano inclinado, temos o seguinte: o peso normal vai ser igual à força de reação normal, certo? Então veja só. E esse peso normal? Como é que a gente calcula ele? Que esse peso normal é calculado pelo produto entre a força-peso vezes o cosseno do ângulo formado no nosso plano inclinado, certo? Então eu vou ter o seguinte, que nesse caso a nossa força de reação normal é igual a peso vezes o cosseno do ângulo, que aqui o ângulo que a gente tem é o ângulo de 37 graus, certo? Então substituindo aqui, ó, a nossa força de atrito vai ser igual a o coeficiente vezes o peso vezes o cosseno de 37 graus. Então, a força de atrito vai ser igual a o nosso coeficiente de atrito vezes a força-peso, tá? Em relação ao bloco A, certo? Vezes o cosseno de 37 graus. Bom, organizando aqui um pouquinho mais, a gente tem o seguinte, que a força de atrito é igual a coeficiente de atrito vezes a massa do bloco A vezes a aceleração da gravidade vezes o cosseno de 37 graus. Bom, substituindo a gente vai ter o seguinte, a força de atrito é 50, então 50, que é igual ao coeficiente de atrito, vezes a massa do ar, que é 10, vezes a aceleração da gravidade, que vale 10, vezes o cosseno de 37 graus, que ele nos informou como sendo 0,8. Resolvendo aqui, eu vou ter o seguinte, 50, que é igual a coeficiente de atrito vezes 10, fazendo a multiplicação aqui, ó, o 0,8 vezes 10 vai dar 8, certo? Ou seja, 50, que é igual a 8 vezes 10, 80, vezes o coeficiente de atrito. Então, 80 vezes o coeficiente de atrito. Isso é a mesma coisa de eu ter 80 vezes o coeficiente de atrito, sendo igual a 50. O 80 que está multiplicando eu vou passar dividindo, ou seja, o nosso coeficiente de atrito é igual a 50 dividido para 80. Se você quiser, pode cortar um zero no numerador com um zero no denominador e basta dividir 5 para 8, certo? Bom, aqui não dá para dividir, tá? Eu vou acrescentar 0 e 0, 50 dividido para 8 vai dar 6. 6 vezes 8, 48. Para 50 faltam 2, vai acrescentar 0. 20 dividido para 8 vai dar 2. 2 vezes 8, 16. Para 20 faltam 4. Acrescento 0. 40 dividido para 8 vai dar 5. 5 vezes 8, 40. Para 40 resto 0. Ou seja, nosso coeficiente de atrito é igual a 0,625. Certo? Tudo bem? Próxima questão.
Questão 3. Um balde com água tem um total de 12 kg de massa. Devido a uma força horizontal aplicada sobre ele, cuja intensidade é de 6 newtons, desliza sobre um chão horizontal molhado, onde a gravidade é igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Responda. Letra A. A possibilidade desse balde se mover com uma velocidade constante, apesar da força de 6 newtons estar sendo aplicada, justifique sua resposta. Bom, sim, de fato, há essa possibilidade, desde que exista uma força resultante que tenha a mesma intensidade de 6 newtons e ela se oponha ao sentido da força aplicada. Então, sim, desde que exista alguma força resultante também de 6 newtons que se oponha ao sentido daquela força aplicada. Certo? Bom, próxima questão. No item B, ele pergunta: se sua resposta foi positiva no item anterior, essa velocidade constante pode ser de 0,25 centímetros por segundo? Por quê? Bom, na realidade pode ser tanto esse valor quanto qualquer outro. Pois se a resultante de todas as forças é nula, a gente aplica o princípio da inércia e o balde ele segue em movimento retilíneo uniforme, certo? Então, sim, pode tanto ser desse valor, como de qualquer outro, pois se a resultante de todas as forças for nula, aplicamos o princípio da inércia. E assim o balde seguirá em movimento retilíneo uniforme. Certo? Muito bem. Próxima questão. No item C, ele pergunta: se for proposta a solução de que uma força de atrito cinético de coeficiente 0,05 possa ser a responsável por essa velocidade constante, você concordaria ou não com ela? E como a gente deve realizar os cálculos? Bom, concordando com essa solução proposta, tá?
a gente tem o seguinte: fazendo a força de atrito igual a 6 newtons, temos o seguinte. Lembrando que a massa é igual a 12 quilogramas e a gravidade é de 10 metros por segundo ao quadrado. Força de atrito é igual ao coeficiente de atrito vezes a força de reação normal, certo? Essa força de reação normal, ela vai ser calculada pelo produto da massa vezes a gravidade. Ou seja, substituindo, a gente vai ter 6, que é igual ao coeficiente de atrito, vezes a massa de 12 quilogramas, vezes a aceleração da gravidade, que vale 10. Ou seja, 6, que é igual a 10 vezes 12, 120. 120 vezes o coeficiente, 120 vezes o coeficiente de atrito cinético. Bom, se isso é verdade, eu posso dizer que 120 vezes o nosso coeficiente é igual a 6. 120 que está multiplicando vai passar dividindo, ou seja, o coeficiente vai ser 6 dividido para 120, certo? Bom, aqui eu posso simplificar numerador e denominador por 6. E daí eu encontro o seguinte, que o nosso coeficiente é igual a 1 dividido para 20, certo? Se você quiser, para facilitar suas contas, multiplica numerador e denominador por 5, ou seja, o nosso coeficiente é igual a 1 vezes 5, 5, e 20 vezes 5, 100. E 5 dividido para 100, a gente vai encontrar que o nosso coeficiente vale 0,05, como ele propôs aqui na questão. Então, de fato, concordamos com a solução proposta. Próxima questão. Questão 4. Uma xícara de 0,4 kg está sobre uma mesa horizontal. Então, a massa é igual a 0,4. O coeficiente de atrito entre elas é 0,20 para o estático. Então, nosso coeficiente estático é 0,20 ou 0,2 somente. E 0,15 para o atrito dinâmico. Então, aplicamos uma força horizontal de intensidade igual a meio newton, certo? F é igual a meio newton. Qual é o módulo da força de atrito que surge na xícara? E a segunda pergunta, qual seria a aceleração do movimento da xícara se a força aplicada tivesse 1 newton de intensidade, certo? Muito bem, e ele diz que a gravidade G é igual a 10 metros por segundo ao quadrado, certo? Bom, para a primeira pergunta, eu vou ter o seguinte, Bom, ele quer saber o módulo da força de atrito que surge. Então, vamos lá, né? Bom, primeiro eu vou determinar a força de atrito máxima. E para isso eu vou utilizar o coeficiente de atrito estático e a nossa força de reação normal. Lembrando que essa força de reação normal, eu posso calculá-la nesse caso multiplicando a massa vezes a aceleração da gravidade.
Então, beleza. Força de atrito máxima vai ser igual a nosso coeficiente de atrito estático, 0,2, vezes a massa da xícara, 0,4, vezes a aceleração da gravidade. Então, essa força de atrito máxima vai ser igual a, multiplicando aqui, ó, 10 vezes 0,4 vai dar 4, certo? Então, eu fico com 0,2 vezes 4. E 4 vezes 0,2 vai dar 0,8. Então, a força de atrito máxima é de 0,8 newtons, certo? Bom, então note o seguinte, se a força que foi aplicada foi de 0,5 newton, é meio newton, então significa que essa força ela não é suficiente para tirar a xícara do repouso, tá? Porque para começar a mover a xícara, eu precisaria do atrito, da força de atrito máxima, que seria 0,8 newtons. Então, a intensidade da força de atrito que surge nessa xícara, tá? Ela tem que ser de meio newton, tá? Que é para equilibrar, tá? Com a força que é aplicada, certo? Logo, a força de atrito que surge é igual a meio newton, tá? E isso é que é suficiente para equilibrar-se com a força aplicada. Beleza. Na segunda pergunta, ele quer saber qual seria a aceleração do movimento dessa xícara se a força aplicada tivesse 1 newton, certo? Bom, se a força aplicada é de 1 newton, o atrito máximo que a gente determinou aqui, ó, como sendo 0,8, ele é superado, ou seja, a xícara entra em movimento, certo? Então eu vou ter que a força resultante disso aí vai ser igual a força F, beleza? Menos a força de atrito. E pelo princípio fundamental da dinâmica, eu vou ter que a massa vezes a aceleração vai ser igual a força F menos a força de atrito. Bom, só que nessa segunda situação, ele está dizendo o que para a gente? Ele está dizendo que F é igual a 1 newton. Lembrando, isso aqui é relacionado à primeira pergunta. E essa é da segunda pergunta, tá? Bom, lembrando que força de atrito é o coeficiente de atrito dinâmico vezes a força de reação normal. Ou seja, essa
equação que eu destaco em verde, eu posso reescrever da seguinte forma: massa vezes aceleração, que é igual a força F menos coeficiente de atrito dinâmico vezes a força de reação normal. Que eu ainda posso reescrever uma última vez como sendo massa vezes aceleração, que é igual a força F menos coeficiente de atrito dinâmico vezes massa vezes aceleração da gravidade, certo? E substituindo finalmente, eu vou ter o seguinte, ó, 0,4 vezes a aceleração A, que é igual a força F, que passa a valer 1, menos o coeficiente de atrito dinâmico, que vale 0,15, vezes a massa, que é de 0,4, vezes a gravidade, que vale 10. Logo, eu vou ter o seguinte: 0,4A, que é igual a 1 menos. Fazendo a multiplicação aqui, ó, eu vou ter 10 vezes 0,4. Isso aqui vai dar 4 vezes 0,15. Então, fica 0,15 vezes 4. Ou seja, 0,4A é igual a 1 menos 4 vezes 0,15. Isso aqui vai dar 0,60 ou somente 0,6. Certo? Muito bem. Ou seja, 0,4A é igual a 1 menos 0,6. Isso vai dar 0,4. 0,4 que está multiplicando vai passar dividindo. Ou seja, a aceleração A é igual a 0,4 dividido por 0,4. Logo, a aceleração é igual a 1 metro por segundo ao quadrado. Certo? Tudo bem? Próxima questão. Questão 5. Diz assim: conforme notificou um site da internet em 30 de 8 de 2006, cientistas da Universidade de Berkeley, nos Estados Unidos, criaram uma malha de microfibras sintéticas que utilizam um efeito de altíssima fricção para sustentar cargas em superfícies lisas, à semelhança dos incríveis pelos das patas das lagartixas. Aí está aqui o site, tá? Segundo esse site, os pesquisadores demonstraram que a malha criada consegue suportar uma moeda sobre uma superfície de vidro inclinada até um ângulo de 80 graus. Certo? Veja a imagem. Aí está aqui a ilustração, certo? Ele fala que esse ângulo θ é de 80 graus e ele dá aqui uns valores para a gente, tá? Seno de 80 graus como sendo igual a 0,98, cosseno de 80 graus como sendo 0,17 e a tangente de 80 graus como sendo 5,7. Prosseguindo, pode-se afirmar que, nessa situação, o modo da força de atrito estático máxima entre essa malha, que reveste a face de apoio da moeda, e o vidro, em relação ao módulo do peso da moeda, é equivalente a aproximadamente. Aí ele dá aqui as opções, tá? Bom, primeiro, lembre que a gente está sobre um plano inclinado, certo? Então, vou fazer aqui uma pequena ilustração. Do perfil, tá? A moeda está de perfil. Certo? Esse cara aqui é a moeda. E aqui está o ângulo de 80 graus. Certo? Então, sobre essa moeda, a gente tem, agindo sobre ela, a componente peso na
direção tangencial ao plano, certo? Muito bem. E aí, a gente sabe o seguinte, que no momento que um objeto é solto, a força de atrito exercida no plano, ela está em equilíbrio com a componente peso na direção tangencial. Então, no momento que a moeda for solta, eu vou ter a componente peso na direção tangencial sendo igual à força de atrito. E antes da moeda se mover, tá, na inclinação máxima dela, eu vou ter a força de atrito máxima suportada por essa moeda. Então, eu vou dizer o seguinte, se a força de atrito que eu tenho é a força de atrito máxima, tá? E no momento que essa moeda é solta, essa força de atrito ela é igual a componente peso na direção tangencial, eu vou ter o seguinte, eu vou ter força de atrito máxima sendo igual a componente peso na direção tangencial. Bom, e lembrando que a componente peso na direção tangencial ela pode ser calculada como produto entre o peso e o seno do ângulo formado, certo? Ou seja, força de atrito máxima, ela tem que ser igual ao peso vezes o seno do ângulo, que no caso aqui o ângulo θ, ele é igual a 80 graus. Então vamos lá, olha só. Então, o módulo da força de atrito estática máxima, como a gente anotou aqui, em relação ao peso da moeda, equivale a aproximadamente, vamos lá. Então, a relação que ele pede é essa aqui, ó. Esse peso que está multiplicando, eu vou passar ele para o primeiro membro dividindo. Então, eu vou ter força de atrito máxima dividida pelo peso, sendo igual ao seno de 80 graus. Certo? Muito bem. Logo, eu vou ter força de atrito máxima sobre o peso sendo igual a... Ó, a questão aqui nos informou que o seno de 80 graus é 0,98, tá? E sabemos que a razão entre a força de atrito máxima e o peso é igual a 0,98, eu posso escrever como sendo 98%. Lembrando que toda porcentagem pode ser escrita como uma fração cujo denominador é 100, certo? E quando você divide 98 para 100, você acha 0,98, ou seja, a alternativa correta, letra E. Próxima questão. Questão 6 diz o seguinte: um paraquedista desce com velocidade constante na direção vertical a 0,5 metros por segundo ao quadrado. A massa do conjunto paraquedas mais paraquedista é de 100 kg, dado que a gravidade G é igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Ele pergunta no item A por que o conjunto pode descer com velocidade constante. Bom, esse conjunto vai descer com velocidade constante, ele pode descer com velocidade constante quando a resistência do ar ela se iguala ao módulo da força-peso, certo?
Então, chamando essa resistência do ar de R, sendo R a resistência do ar quando R é igual ao peso, a resistência do ar é igual ao peso, certo? O conjunto desce com velocidade constante. Beleza? Próxima questão. No item B, ele quer que a gente determine a resultante das forças que se opõem ao movimento. Bom, essa força resultante que se opõe ao movimento, eu posso calculá-la determinando o valor de R. Só que a gente viu que essa resistência é igual a força-peso. Ou seja, essa resistência vai ser produto da massa vezes a aceleração da gravidade. Logo, essa resistência vai ser igual a 100 vezes 10. Logo, essa resistência é de 100 vezes 10, 1000 newtons. Certo? Bom, próxima questão. Sétima questão diz o seguinte: quantas vezes aumenta a força de resistência do ar exercida contra o movimento de um trem-bala quando a velocidade deste aumenta de 100 km por hora para 400 km por hora? Bom, primeiro, a velocidade 1 desse trem é de 100 km por hora e ele vai aumentar para 400 km por hora. Beleza? Bom, aqui a gente tem o seguinte, olha só, que outra forma de calcular a resistência é a seguinte, ó, resistência R é igual a uma constante de proporcionalidade vezes a velocidade ao quadrado. Bom, então a resistência inicial, que eu vou chamar de R1, era igual a uma constante de proporcionalidade C vezes a velocidade 1 ao quadrado, certo? Ou seja, R1 é igual a C que multiplica 100 ao quadrado. Tá? Eu não vou desenvolver essa multiplicação, essa potência, eu vou deixar assim por enquanto. Então, muito bem. Quando ele aumenta a velocidade, eu tenho uma nova resistência que eu vou chamar de R2 e ela vai ser igual a constante C vezes a velocidade ao quadrado. Só que essa nova velocidade é de 400 km por hora, então é a velocidade que eu chamei de 2. Isso ao quadrado. Daí eu vou ter o seguinte, R2, que é igual a constante C, vezes 400 ao quadrado. Só que nota o seguinte, aqui ó, R2, que é igual a C, vezes, abre parênteses, 400, eu posso escrever como sendo 4 vezes 100. Isso tudo ao quadrado. Aí aqui eu posso usar a propriedade das potências para transformar isso no seguinte, ó, R2 é igual a C, que multiplica 4 ao quadrado vezes 100 ao quadrado, certo?
Ou seja, a nova resistência é igual a C, que multiplica 4 ao quadrado, 4 vezes 4, 16, vezes... Eu ainda não vou resolver esse cara aqui, eu vou deixar entre parênteses, ó, 100 ao quadrado. Vou trazer esse 16 aqui para o início e vou ficar com o seguinte, ó, R2 sendo igual a 16, que multiplica C vezes 100 ao quadrado. Anote o seguinte, que essa parte aqui é justamente a resistência inicial do ar que eu chamei de R1. Então, eu vou ter que a nova resistência do ar que eu chamei de R2 é 16 vezes R1. Ou seja, a força de resistência do ar aumentou exatamente 16 vezes, certo? Bom, e com isso a gente chega ao fim de mais uma resolução de exercícios, tá certo? Espero ter ajudado vocês a compreenderem um pouquinho melhor e nos vemos na próxima resolução.